Para a gente fechar com o mercado da bola, porque sempre tem mercado da bola aqui no De Primeira. André Hernan, William Gomes então vai para o Porto e isso quer dizer que o Wendel chega antes do meio do ano? Chega antes. 12 milhões de euros a venda do São Paulo para o Porto em relação ao William Gomes. O jogador já viaja amanhã cedinho para Portugal, vai para a cidade do Porto para assinar contrato, fazer exame médico. É um contrato longo, 5 anos. 5 anos a validade, a duração do contrato. O William Gomes é um jogador que o ano passado teve um destaque, chegou a ser melhor em campo no jogo contra o Vitória, acho que umas 2 vezes foi eleito o craque da partida, aquela coisa, fazendo gol, dando assistência. É bem verdade que naquele jogo contra o Botafogo, que o São Paulo foi eliminado da Libertadores, ele foi substituído ainda no primeiro tempo, isso deu uma certa, assim, o jogador ficou um pouco ansioso, sabe aquela coisa de não conseguir ter confiança, e o Zubeldia acabou tirando ele um pouco do foco. Perdeu minutagem, né? E isso acaba gerando o quê? O mercado começa a observar o jogador de uma maneira diferente. Não está sendo utilizado, é uma joia e tal, e o Porto começou a avaliar o jogador. E aí agora chegou com uma proposta, 12 milhões de euros, o São Paulo ainda vai segurar 20% do jogador, vai ter uma porcentagem, e esse negócio se concretiza. Se concretizou hoje pela manhã. As duas partes apertaram a mão. E aí, o fato do São Paulo ter o pré-contrato já assinado com o Wendel, essa boa relação que voltou a ter entre Porto e São Paulo com a negociação do William Gomes, o Porto agora libera, já acertou os atrasados com o Wendel e vai liberar, a tendência é que libere o Wendel para se apresentar ao São Paulo. Ou seja, o São Paulo vende um jogador, faz um caixa, segura a porcentagem e vai ter o Wendel liberado pelo empréstimo, que era só no meio do ano. Então, assim, muita gente está criticando a diretoria do São Paulo por vender uma joia, mas eu acho que foi um movimento para lá de interessante da direção tricolor. Eu acho que o Zubeldia não morria de amores pelo William. E agora... Você lembra que o Éder Traschini entrou lá de Orlando falando da bronca. Ele pisou no campo porque estava dando uma bronca no William Gomes do outro lado. Faz sentido. Não, e o jogo do Botafogo, por mais que você diga, ninguém vai dizer que o William jogou bem contra o Botafogo no Morumbi, no jogo da Libertadores. Mas você tirar um jogador com 20 minutos, que você deu o apoio, um jogador de 19 anos, que você coloca para ser titular nas quartas de final da Libertadores, quando você tira o jogador aos 20 minutos, você não está dizendo que a culpa é do jogador, você está dizendo que a culpa é sua. Porque o técnico que avaliou mal. Claro. Se você escalou e achou que ele estava pronto, e ele não estava pronto e você tirou, você está dizendo que você avaliou mal. Não só que ele jogou mal. Você é o técnico para avaliar. Então, nessa situação, você vendeu um jogador que tem mercado na Europa, que você vende por 12 de euros e mantém 20%, o Porto tinha uma história com o Pinto da Costa, que vamos ver com o André Vilas Boas, o novo presidente, se vai se manter, de comprar o Hulk por 3 e vender por 30, você pode, se você comprar por 12 e vender por 36, você vai ter um lucro de 20% disso. São 3,6, são 7,2 de euros. Então, você vai ter uma manutenção desse valor. E vai ter o Henrique para entrar no time, vai ter o Hugo para entrar no time, vai ter o Rian Francisco para entrar no time, vai ter o Lucas Ferreira para entrar no time, sem contar os que já estão no elenco principal. Os jogadores considerados titulares ali, ou quase titulares. E tem mais jogador chegando no São Paulo. Opa! O Cedric Soares, 32 anos, ele vai assinar o contrato. Já estão trocando já as minutas de contrato, ali aquela coisa de documentação, ele vai assinar um contrato de 3 meses. É um contrato de produtividade e o São Paulo enxerga que pode ter um jogador assim como teve o Sabino. Recuperou o Sabino hoje tem um contrato grande com multa rescisória e é um dos principais jogadores ali da defesa do São Paulo. Então o Cedric chega como uma aposta, é um jogador experiente, está 1 ano parado, mas o Refis avaliou e falou que ele está pronto. Então assim, a minha fonte diz o seguinte, que ele assina ainda hoje, amanhã já treina e já fica à disposição. Eu tenho um pé atrás, porque pode dar certo, pode. O Cedric jogou o clássico de Londres, do norte de Londres, contra o Lucas. Que a gente vê o Cedric lateral direito do Arsenal e o Lucas ponta no Tottenham. O Cedric foi jogador do Sport há muito tempo, depois jogou no Arsenal, mas eu acho que a semelhança que eu vejo, e eu não estou dizendo que vai ser assim, pode ser diferente, para depender do Cedric,
O Juanfran foi campeão da Euro em Foi. 2012 e jogou a Copa de 14 pela Espanha. O Cedric foi campeão da Euro em 16 e jogou a Copa de 18. Só que o Juanfran veio para cá em 21, é parecido. E o Cedric vem para cá em 25, 7 anos depois. A história, ela é igual. O desfecho pode não ser. Quero continuar nesse assunto, mas antes eu preciso chamar um break, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Fernando Diniz e sobre Abel Ferreira no Palmeiras também e os protestos da torcida. A gente já volta um minutinho na TV, a gente segue no YouTube.